Não, só pra posicionar a câmera. Ele. Ó, fica faltando o braço do Adelir é pequenininho. Eu vou bem pra frente, ó. Aqui tá nós três, beleza? A outra? Tá nós... Show. Que a outra tinha ficado mais... Vou ficar mais pra cá. Um pouquinho mais profundo, Valdenir. Aí, fechou. Apareceu todo mundo? Cortou? Show. Você, ó. Quando você for falar, pode ser baixar pra nós. Tá. Se for falar pra câmera, a sua câmera é essa. A de vocês é essa. A nossa é aquela ali. E a geral tá no meio. Pra falar, fala de frente pro coisinho aqui perto, pra captar, pra não catar tanto ruído externo. E já começou, né? Como sempre, ele me lasca na edição, já começou. Depois ele resolve. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando você está assistindo esse vídeo, como diz o Neto. Mais um podcast da Linad. Cara, honra de usar essa estrutura, obrigado pra Linad. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui hoje o Valdenir da Desmodos, cara, um parceiraço aqui, ó. Um parceiraço. Sempre junto. Tá sempre junto com a gente aqui. E a gente vai falar hoje de histórias de APH, né? Tentar falar um pouquinho da importância do APH e uma coisa tão importante que a gente tem na vida. Eu uso um torniquete da Desmodos, por exemplo, ou equipamentos, cara. Enfim, eu queria que, primeiramente, vou apresentar os convidados. Se apresenta aí, Edu. Fala pessoal, tudo bem? Eduardo Masqueto, dou curso de sobrevivência urbana e também tenho a confraria do tiro, falamos de arma, falamos de tudo e principalmente sobre a importância do pH, do torniquete, e tanto na cidade quanto em combate, etc, etc. Nós estamos aqui juntos. Eduardo Masqueto, mais uma vez, quem que é o próximo? Você comanda. Pra quem tem a audácia de não conhecer. Se não conhece, tá errado. Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor João Bosco, eu sou perito criminal, apaixonado por balística, minha área de atuação é a balística e também apaixonado por APH. E eu tenho uma experiência que é diferente da experiência da maioria das pessoas, porque eu sou perito de local de crime. E eu já atuei em vários locais de crime, de morte violenta, mais de 2.000 locais, mais de 2.000 clientes, nunca tive reclamação de cliente. E em muitos casos que eu atendi, as mortes ocorreram justamente por causa da falta de conhecimento de APH. Muitas vezes, se a pessoa tivesse um torniquete, a pessoa teria sido salva. Então, o APH é um assunto que para mim é muito importante. Verdade. O meu querido amigo Juliano Negel, Juliano Cashless. Cara, quem não conhece você? Tem gente, muita gente não me conhece. Ele tá parecendo um rockstar na feira, velho. Anda... É igual curva de rio, você passa em roça. É isso aí. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Juliano, do canal Juliano Cashless. Eu falo sobre preparadorismo, sobrevivência, bastante sobre APH também. E também sobre arma de fogo, uma grande honra estar aqui com os mestres, com esse pessoal muito gente fina aí. Tamo junto. Muito bom. Valdenir, você que é o convidado master da noite, se apresenta pra galera, meu velho. Que honra, né? Valdenir, sou um dos idealizadores do torniquete, o TAP, torniquete totalmente projetado e fabricado no Brasil, da marca Desmodos. Estamos aqui com essa missão, né, de facilitar o acesso ao maior número de pessoas a equipamentos que salvam vidas. Maravilha. A gente montou uma dinâmica, né, do podcast aqui pra gente contar umas histórias e aí fazer o papo. Aliás, adorei o formato podcast. A desgraça é que vai ter que montar mais desses, tá? Já fica a dica, de montar mais desses. E eu tenho uma história de APH mais recente que eu passei. Eu acabei. As pessoas me conhecem como o Boy Shooter, né? Mas as pessoas não sabem quem é o Dr. Felipe, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. A minha especialidade é a traumatologia de emergência, né? Eu fui professor na Federal de São Paulo, dei aula na Universidade de São Paulo, na USP, por vários anos, palestra. Cara, eu tenho um livro publicado. Enfim, eu sou da área de emergência, né? E não tão recentemente, faz 20 anos que eu faço, mas eu acabei focando mais nessa área. Hoje eu sou o perito. Eu faço perícia, mas a minha perícia é uma perícia mais de quem não morreu. Entendeu? Então, os meus clientes reclamam. Volta a reclamar. Se não for cliente meu, é cliente seu. É cliente seu, bem por aí. Tá? Então a gente acaba fazendo avaliação funcional de sequelas por causa de acidente. Muitos deles por falta de APH. Tá? Tem lesões bobas que o cara acaba tendo uma sequela definitiva, uma coisa complicada porque não fez o APH de forma adequada. Sim. E isso só reforçou. Né? A gente cuida hoje, eu e minha esposa, de mais de 2.000 processos por mês.
né? 2.000, 2.500 processos por mês. Então você imagina as cacas que a gente pega. Meu Deus. Né? Ainda bem que não morreu tudo isso, né? Os que sobreviveram são mais, né? Porque você fez 2.000 na carreira, né? O cara faz 2.000 por mês. Eu sei, né? Então você perceber que os que morrem são menos, né? Bem Isso, menos do que ainda os que bem, ainda bem. sobrevivem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vai acabar. Isso precisa acabar o público nacional. Enfim, eu tenho uma história de uma aluna minha, da época que eu dava aula na Faculdade de Medicina da USP, né? O filhinho dela, que na época era novinho, tinha 6, 7, 8 anos. A gente mora numa cidade que tem um coreto. Ele tava brincando dentro do coreto, como é cercadinho, né? Sim, Quando os pais conversam, as crianças ficam brincando dentro do coreto. O brinquedinho dele passou por debaixo da grade e caiu pra fora. Uma altura de nem 1 metro, assim, tipo... 60 centímetros. 60 centímetros, uma altura Padrão. bem baixinha. Pra pegar o brinquedo, no lugar de dar a volta, pegar o brinquedo e voltar, Foi no ele mais pulou rápido. a cerquinha. No que ele pulou a cerquinha, ele pisou em falso, caiu de uma altura de 50 centímetros, Coisa pouca. quebrou o bracinho. Foi uma fratura besta, idiota, aquela que você caiu de mão espalmadinha, quebrou o rádio. E nessa fratura de rádio, ela acabou expondo a fratura e o ossinho, quando quebrou, Cortou a artéria. radial, né? Cortou a artéria radial. Esse menininho começou... A mãe estava atenta, né? O menininho, quando deu aquele barulho de caída, ela olhou para trás. Quando viu o sanguezinho jorrando igual um chafariz. Por sorte, ela tinha sido minha aluna, tinha noção de APH. Ela não estava com APH, com Torniquete. o torniquete na mão, mas ela tinha noção de tamponamento. Então ela prontamente, ela é fisioterapeuta também, inclusive trabalha no hospital da cidade. Rafa, beijo pra você. Ela pegou, fechou, tamponou, levou o pequeno pro hospital rápido, era bem próximo do hospital, e cara, em menos de 5, 10 minutos esse menino estava recebendo atendimento médico. Depois ficou com uma sequelinha, porque além da artéria, acabou rompendo o nervo também, então ele tá com uma sequelinha motora também, que nós estamos recuperando. E, cara, esse menininho, certamente, se não tivesse a mãe que tivesse atenta e com conhecimento, esse menininho tinha morrido. Sim. Assim, certamente. É como o professor falou, né, professor? Infelizmente, muitas mortes são evitáveis e não estão vivos hoje porque não conhecia. Então, nesse caso, né, deu sorte dessa mãe cruzar com o seu caminho, você fazer o que é mais difícil, né, compartilhar o conhecimento e ensinar. Então, um fato que infelizmente acontece meio que diariamente, né, no Brasil e no mundo. Então essa é a nossa missão aqui, né, dentro de um podcast, passar essa importância para o povo do APH, de conhecer e ter equipamento, obviamente. Você sabe que hoje eu não entro num clube sem um torniquete da Desmos. E eu tenho 5 Olha torniquetes só. da Desmos. Tem um em Mas cada faz lugar. sentido, né? Eu também, eu não ando sem torniquete, inclusive... Ó, O meu tá na mochila no Pro Armas ali. Aqui, ó. Ó, olha lá. O grudado, torniquete né, Desmond tá professor? aqui, não sai né, do meu lado. Eu tenho outro torniquete menor, inclusive, que eu já falei com o Valdemir para poder desenvolver um torniquete mais compacto para andar Sim. com ele no dia a dia. Não ando sem torniquete, porque é o que eu falo, eu que sou policial, que eu ando armado, se eu tô com a minha arma, eu tenho que estar com o meu torniquete. É uma coisa que realmente salva vidas. Olha como é que são as coisas. Alguns casos de perícia que poderiam ter sido evitados por questão de torniquete. O caso, por exemplo, de uma empregada doméstica que estava andando na casa, bateu a canela em algum objeto que fez um furo. Cara, um furo desse tamaninho, só que pegou uma artéria. E ela começou a andar pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, Desesperada. colocou uma toalha, andando, caiu, não tinha ninguém com ela e ela morreu. Uma pessoa saudável morreu por causa de um trem desse. Uma outra situação, uma briga de casal, a mulher deu uma facada no cara, pegou na perna do cara, ela viu o tamanho da burrada que ela fez, pegou uma toalha e colocou em cima e começou a apertar. Tudo bem, compressão, mas não vai bancar. E o cara morreu na casa dele, com a mulher dele lá, segurando, sendo que se tivesse aplicado um torniquete, Resolveria. tinha salvo, tinha resolvido. Que é isso, né, professor? Não dá tempo de esperar o socorro. Muitas vezes a pessoa nessa situação começa igual barata tonta até ela entender. Exatamente. E aí quando ela vai Soluções pegar, improvisadas, né? não funciona. Não então funciona. tem que ter o Vamos amarrar uma conhecimento. toalha, né? Pegar um cinto. Pegar um cinto. Eu tenho já uma. Ah, desculpa. Pode ir. pode eu falar. tenho um quase cliente seu que nós estávamos fazendo um curso de APH, tranquilo. Aí, ó, meu colega foi embora. Ele chegando na casa, ele ouviu uma gritaria no vizinho. Ele foi até o vizinho. O vizinho dele havia caído de uma escada e acertou
acho que era um vidro, alguma coisa pontuda, perfurou, né? Eu acho, não sei se foi a região do perto, próximo do joelho. Tava sangrando muito, a mulher entrou em desespero, paralisou, não sabia o que fazer de jeito nenhum. E esse meu colega tinha acabado de sair do curso de APH, então a gente estava com equipamento, com conhecimento. Com tudo. Ele entrou e tirou de você um cliente, e ele tá vivo. Graças a Deus. Ele tá bem. E mas graças ao PH. É a no diferença. caso aqui não tinha o PH, no caso ali não tinha o PH, e isso aqui eu tô trazendo uma história com o PH. E faz essa a não diferença. É a única. Que Acidente bom. de carro eu já vi também. Eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Para quem não sabe, eu sou biólogo de formação, não muito bem quisto entre os meus pares, pelo envolvimento ali será, com o javali. Ah, vá! Mas eu tenho mais de 10 anos de experiência em áreas remotas, mata, campo, ambientes extremos. Eu lembro de ser o primeiro do meu grupo a estar sempre no meio do mato com o torniquete. Por quê? bom. Te dou 2 motivos. Quedas, o pessoal tá com um facão no meio do mato, Sim, que é bem comum. Cara, mas eu tiro o cinto e faço. Não, gambiarra não funciona. Gambiarra não funciona. Principalmente para quem não tem experiência. Quem tem experiência, sim, não vai funcionar igual. Mas quem não tem, vai funcionar muito menos. Vou pegar um gancho, né? Muito menos. Muita gente me pergunta, mas se eu não tenho torniquete, eu posso improvisar. Eu dou muito para as pessoas o exemplo de uma chave de fenda, né? Todo mundo já usou uma chave de fenda, todo mundo já fez uma gambiarra com a chave de fenda. E todo mundo sabe que a gambiarra funciona e não funciona, é 50-50. E com o torniquete vai ser diferente? Não. Por mais que você já fez, usou na prática, treinou, que pegou a gambiarra, é meio a meio, é 50-50 para funcionar. Não, o mais engraçado é que vocês estão falando isso aí. Eu tô lembrando de um vídeo que eu vi de um curso policial falando justamente sobre a PH. E o professor instrutor do curso virou para os alunos assim: vocês podem fazer um torniquete improvisado, para mostrar como é que é ineficaz o torniquete improvisado. Aluno, né? Aluno. O aluno pegou, velho, pegou a vassoura. Pegou a vassoura. Não conta onde era o sangramento. Não conta. Ele pegou a vassoura e começou a dar voltas na vassoura como se fosse a arte. A cena é hilária. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e te mando, cara. Mas você passa mal de ver vídeo. É muita geração MacGyver, Mas né, Geração totalmente. MacGyver. Mas é importante as pessoas terem a consciência de que o improviso, cara, ele não, na maioria das vezes, ele não resolve. Não funciona. É importante as pessoas terem isso. E não é só nesse cenário, por exemplo, taticão. Esse exemplo que o Felipe deu é brilhante. Brilhante. Foi um parquinho de criança. Em Entendeu? casa Uma lesão acontece. que não foi produzida por tiro. Então, é importante que... eu não tenho arma, eu não preciso de torniquete. Precisa sim. O ideal seria que todas as pessoas tivessem. Eu acho que o APH é uma disciplina que deveria ser ensinada nas escolas. Nas escolas. Entendeu? Os meus filhos têm 13 anos. Desde que eles têm 4, 5 anos, eu ensino eles a aplicar o torniquete. Então, eles já têm essa noção da importância de ter conhecimentos mínimos de APH. Você sabe que tem uma coisa curiosa? Até 2015, se eu não estou enganado, foi em 2015 que a diretriz mudou. Até 2015, a referência da American Heart Association era ABCDE. Em 2015, ela mudou para CAB. O que é o ABC? Né? A via aérea, né? A respiração, a circulação. Mudou para CAB. Primeira circulação. Né? Primeiro você controla a grande hemorragia, depois você vê o resto. Né? E a gente brinca, eu sempre brinquei, né? Pô, mas se o cara vai chegar lá com pressão baixa, você mete Ringer lactado. Cara, Ringer lactado não tem hemácia, velho. Vai lá, você não consegue fazer o oxigênio circular se o cara perder o sangue dele. Isso é uma coisa que mata. Se não matar na hora, vai matar um pouco tempo depois. Eu vou pegar um gancho nessa fala, Felipe, que hoje, devido à questão da arma e o torniquete veio para o Brasil através de militares, então, como a gente estava falando, não é só para arma, né? Mas eu quero pegar esse gancho do Felipe e comentar que hoje em dia nós temos 5 anos de mercado, né? 4 anos vendendo torniquete. Nós temos mais de 1.000 casos de uso reais do nosso equipamento. E desses 1.000, amantes de trânsito. E o que acontece nessas aplicações? A maioria é um guarda municipal que está ali, é um policial que está ali com o seu torniquete que vai aplicar no acidente de trânsito. E nessa colocação do Felipe, hoje, se a vítima, ninguém aplicar um torniquete em menos de 3, 4 minutos, se o SAMU chegar logo em seguida, uma ambulância,
e ele levou, e essa vítima perdeu muito sangue, mas ele está vivo, ele vai chegar tão debilitado no hospital, por quê? Porque não tem sangue para circular, que ele vai ficar uma semana na UTI. Vai fazer a cirurgia, se for o caso. Aí a pergunta, né? Quanto custa uma semana de UTI? Quantos torniquetes dá para comprar? Sim. E equipar a guarda municipal, a equipar a polícia, a guarda de trânsito para salvar vidas. Então é um contexto todo, né, do torniquete que faz uma economia na sociedade e em geral, né, o hospital, é o SAMU, é o bombeiro. Então é essas coisas que a gente tem que divulgar, né? E eu quero falar uma coisa muito importante agora para todo mundo que está assistindo, tá? É realmente muito importante. Esse carinha aqui que vocês estão vendo é um torniquete que vocês conhecem, vocês veem o pessoal usando. Vocês não fazem ideia. Eu tô com um cara aqui do meu lado. A quantidade de ciência que tem por trás disso aqui. Sim. É a espessura da faixa para a área, a força da pressão e tudo mais. E o que eu quero avisar A vocês? aplicabilidade. Principalmente A a praticidade, resistência a dessa velocidade. Exatamente A isso que eu ia falar. resistência, é. Muita gente me fala, eu falo bastante, eu sou o cara que mais vende. Muito Os caras vêm obrigado. pra mim e falam assim, não, mas tem um X que custa R$30. Nossa, Tem, eu digo assim, cara, cuidado. Por quê? Tá vendo essa haste aqui? Ela tem uma ciência, ela tem um certificado. Ela foi estudada por meses pra ela estar aqui, pra Tem aplicar um aquela porquê força. de cada detalhe, né? Tá vendo essa faixinha aqui embaixo? Vocês estão vendo aí na tela, né? Essa faixinha ela corre por dentro. Ela que vai fazer a pressão. Ela é de um material específico, que tem certificado, próprio para essa aplicação. A costura o dela é velcro feita também. pensado. Tá vendo essa fivelinha aqui? Ela é absurdamente importante. Ela também é de um polímero específico, que foi testada. Tudo isso aqui foi testado, foi projetado com materiais próprios para isso. O que vocês vão comprar ali de 19 a 30 reais não é a mesma coisa. Não. E tu tá botando em risco a tua vida. Eu digo para vocês, mas eu não tenho dinheiro. Cara, fica 2 semanas sem ir pra festa, encher a cara de cerveja. É isso aí. Tu vai comprar 3 desse aqui. Sim. E Prestem dura atenção 2, nisso. 3 anos, né? Tranquilamente. Porque a matemática Prestem eu faço, né? atenção nisso. R$250, se você dividir em 2 anos, dá R$10 por mês. De algo que vai salvar a tua vida, Vai salvar. a vida do próximo e a vida de quem tu ama. E nessa questão, né, de comprar as cópias chinesas, um produto de má qualidade, algumas pessoas me falam, eu não tenho dinheiro, mas pelo menos eu tenho um torniquete, eu comprei o mais barato. Eu falei, não, você Não jogou tem dinheiro dinheiro fora, fora, você não não tem. tem e você vai morrer. Eu já vi muito curso de APH, na hora que vai fazer aquela Quebrar. atuação, você Quebrar. fica com a haste na mão. Eu já vi isso pessoalmente Sim, num eu curso já vi também. Eu já vi vários estourar a daquela fivela uma- e entortar a haste. Exatamente. Vocês colecionam? O quê? Fivela quebrada? Vocês colecionam? Eu coleciono. Eu Fivela coleciono torniquete quebrado. É sério. Eu Porque não nos tenho. cursos lá na Cadepol, vira e mexe, quebra torniquete. Quebra. Sim, Cara, imagina. eu adoro quando o pessoal chega lá com um torniquete nesse. Olha que Pra poder coisa mostrar. boa! Aí o pessoal começa vamos usar. tal. Aí fica com a haste na mão. Eu falo assim, me dá esse aqui, Dá por aqui. favor. Olha aqui, ó, você acabou de morrer. Você acabou de morrer porque você economizou R$200. Quanto vale a sua vida? É isso aí. Então, ainda mais o brasileiro tem muito desse negócio do dar um jeitinho, então a gente tem que acabar com isso. Tem que entender que, que nem o Juliano falou muito bem, tem ciência aqui, tem ciência. Quando eu conversei com o Valdernê as primeiras vezes sobre o torniquete, eu fiquei impressionado com os detalhes que eles se preocuparam na hora de fazer o torniquete, na hora de bolar o torniquete. Então, a gente não pode menosprezar esse tipo de coisa, porque isso é que vai fazer a diferença entre a pessoa sobreviver e a pessoa morrer. Você morrer. Eu fico imaginando um cara que comprou um torniquete chinês, aplicou, quebrou na restauração real e ele vai morrer olhando para aquela haste e pensando, eu Que devia eu ter faço comprado agora? antes. O que eu faço agora, né? Vou pedir devolução no Mercado Livre. Quebrou. Exatamente, quebrou. Eu- Ô, Felipe, você falou um negócio interessante, até essa questão da importância que a gente tem que dar para a questão de circulação. Sim. Porque o torniquete, gente, o Varini falou agora, é 3, 4 minutos. Né, que, muito que a dá gente tempo tem para aqui, poder pô, aplicar. químico, E é muito engraçado, voltando para minha área, que é a balística, né? Tem vários mitos, várias crendices na balística que eu tento derrubar isso aí. Quem já ouviu aquela história do pessoal que pega a ponta A, munição ponta oca e coloca veneno de cobra? Isso. Coloca. Não, o melhor de tudo, o pessoal fala assim: não, fulano de tal colocou fezes.
ali naquele buraco e tampou, pra se não matar o cara no tiro, matar o cara na infecção. Aí eu começo a rir, assim, não, é verdade. Inclusive, no pronto-socorro, quando o cara chega, fala assim, ó, chegou um ferido de tiro. Então, peraí, vamos entrar rápido com a amoxicilina nele aqui, o cara tá sangrando, jorrando sangue. Vamos entrar rápido com a amoxicilina, porque pode ter bosta na ponta do projeto. Ó, ter a santa paciência, velho. Os mitos, gente, né? é questão de tempo. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? Agora, quanto tempo uma pessoa consegue ficar perdendo um grande volume de sangue? Então, se você tiver que escolher um equipamento para você estar com você, em primeiro lugar é o torniquete. Então até que eu não abro mão de ter sempre o torniquete. Eu tenho até outros equipamentos aqui na minha mochila, quando eu tô com a mochila, né? Mas quando eu tô sem mochila, com pelo menos um torniquete eu estou. Eu vou fazer uma coisa. Uma experiência que qualquer um pode fazer em casa. Você que tá em casa assistindo, ó, você pode fazer essa experiência. Compra um daqueles galões de água de 5 litros, tá? Pra quem não sabe, tá? O nosso corpo, cara que nem o João que é grandão tem um pouquinho mais, mas na média, tá? Tem 5 litros de sangue no corpo. Um garrafão daquele de 5 litros é o que você tem de sangue no seu corpo. Pega um garrafão daquele, pendura, pega uma faca, tá? Ou um buraco, um furo. Faz um buraco com a chave de fenda. Boa, com a chave de fenda. Pega e faz um buraco na base. Perceba quanto tempo demora para aquele galão esvaziar. Esse é o tempo que você tem para morrer sangrando sem um torniquete. É isso mesmo. Detalhe, com uma pressão que vai ter uma pressão menor de esvaziamento Exato. do que do corpo humano, porque o coração bate e aumenta a pressão. Tira a tampa, né? e deixa a pressão da gravidade agir. Exatamente, exatamente. Então é um paralelo muito bom esse aí. E o coração, numa situação, né, de um ferimento, ele vai estar bombando acelerado. Então, vai vazar tudo. É que nem o Eduardo falou, não precisa nem zerar. Uma perda de 40% do volume de sangue é fatal. É isso mesmo. É 40, né? Não são 5 litros, é 40% 2 litrinhos disso. que você perdeu? 2 litrinhos que você perdeu, meu irmão. Já pagou. Se você chegar no hospital, igual o Varini falou, vai ser tão complicado de reverter a situação que pode não ser o É suficiente. isso mesmo. E você sabe que o argumento é esse, né? Porque, infelizmente, existe custo, as pessoas não sabem, né? Viva o SUS! As pessoas não sabem quanto custa um atendimento médico, as pessoas não fazem ideia de quanto custa uma bolsa de soro, quanto custa um dia de UTI. Um dia de UTI. Ninguém sabe quanto custa aquele ventilador mecânico aliás, deve saber, teve a Covid, né? O pessoal acho que lembra Isso, de quanto custava, de quanto custava os ventilador mecânico, né? Mas Felipe, isso é assunto para outro dia. Isso. Felipe, eu vou ter que sair porque eu vou ter que dar minha palestra agora, mas continua o bate-papo aí. Pessoal, obrigado. Aqui acompanha essas férias aqui, viu? Que a conversa aqui vai longe. Até queria continuar, amor. Tem que dar palestra, né? Vai lá. Então vamos lá, obrigado. Pessoas importantes obrigado. são assim, a gente sabe. Um dia nós vamos chegar lá. Obrigado, meu Quando eu irmão. crescer, eu quero ser assim. Valeu, João. Obrigado. Galera, valeu. E a questão do custo ela é extremamente importante quando você faz um cálculo de viabilidade de qualquer coisa. Sim. Né? Mas quanto isso vai me custar? Quanto você vai economizar? Economizar. Ó, você vai fazer um acidentado, economizar 5, 6, 10 dias de UTI. É a conta Você vai inversa. evitar a intubação dele, o uso do ventilador mecânico. Você vai evitar uma pancada de coisa que o cara pode sair com uma sutura. Isso. Né? Entendeu? Ele entra no hospital, faz a sutura lá, pinça a veia, faz a sutura, a artéria, né? Pinça, faz a sutura, acabou. Ele fica 2 dias no hospital. Nós temos... Falando do hospital, eu até ia te perguntar, eu não sei como é que tá as condições de banco de sangue hoje em dia também, ainda tem mais dessa Sempre onda. foi ruim. crítica. Sempre Sou foi. doador. Sempre Sejam foi ruim. doadores. Sejam doadores de sangue. O Felipe comentou, né, Felipe? A gente tem relatos de pessoas que estão vivas por causa do nosso torniquete. E para todas elas eu perguntei, né? O que aconteceu? Quebrei um braço, um tiro, uma facada, uma perna, um acidente de trânsito. Quanto tempo você ficou no hospital? 100%. 2 dias? 1 dia? Sim. Não tem ninguém que ficou 3 dias no hospital, né? Ele fez ali a sutura, como o Felipe falou. Sim. Lógico, ele quebrou a perna, fez uma cirurgia, então demorou um pouquinho mais. Mas é muito rápida a recuperação. E o contrário a gente também tem, né? Tem aquelas pessoas que não foram atendidas com torniquete e ficou lá 6 meses, né? De recuperação e hospital. E o governo pagando, né? Ou a pessoa mesmo particular, que infelizmente alguns ainda não conseguem. Lembrando, não é o governo que paga, né? É nós, Não é o governo que paga. A tal economia burra, A né? economia burra, exatamente. é Por isso causa de um mesmo. negocinho que custa R$200. Gostaria de trazer um ponto interessante também, principalmente pro pessoal que está assistindo, que é totalmente iniciante. O cara tá conhecendo o torniquete hoje, que legal. Gostei, vou comprar, vocês me convenceram que é importante. Tem um segundo ponto também que acho que os senhores vão concordar comigo. Comprou o torniquete, procura na tua região um bom curso de APH, ou começa ali primeiro socorros, depois vai pro APH, faz um stop the bleed.
vocês vão fazer um treinamento vasto, um treinamento muito complexo, em cenários diferentes, situações diferentes, para aplicar o torniquete de forma rápida, de forma precisa e de forma eficiente. Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês também. Família Treinar. junto também. Exatamente. Família junto, porque não adianta eu saber, minha família não sabe, o acidente é Isso, comigo comigo. e eu não consegui auto-aplicar e não tem ninguém na família que sabe. Eu no meu- Isso é Você muito sangrando lá e eu assistindo vídeo no YouTube, como é que aplica, importante. né? Como é que aplica? Eu nos meus treinamentos, eu sempre falo, né? Oriento os alunos, né? Chega em casa, se a família não foi, né? Infelizmente não dá. Chega em casa, treine Mostra. com a família. Então, você está treinando e ensinando, porque a vítima pode ser você. Exatamente. Você sabe que estavam da qualidade desse produto, né? Eu tenho um torniquete desse que já deve ter uns 3, 4 anos já que eu tenho um torniquete Lá dos desse azul. primeiros. Tem 5. Dos primeiros. Ainda bem, nunca usou. Azul. Tá? Azul. Treinamento. O de treinamento. Azul de treinamento. Cara, eu já apertei aquela desgraça em tanta gente. Cara, ó, eu vou te falar, não sei quando, mas mais de 100. Sim. Tá? E aquela desgraça funciona ainda. lá. E ele foi E feito não para ser quebrou. usado uma Esse é vez. bom. Teoricamente é descartável. descartável. E ele uso aguenta único. 80, 90, 100. Cara, eu já apliquei aquela desgraça mais de 100 vezes apliquei. E assim, treinamento, fura, aperta. Cara, e tá lá. Isso. Funciona. Claro, ele tá desgastado, já tá gasto, Sim, desgastado, mas sujo, está funcionando. Mas continua funcionando. Nós vendemos muitos torniquetes de treinamento para instrutores, para instituições, né? E alguns acabam virando amigos, né? A gente acaba conversando quase toda semana. E eu sempre pergunto, cara, como é que tá teus torniquetes? Já faz 3 anos, 2 anos. Tão bom, tô usando. Aí eu mando uma foto, tá lá todo esbeiçado, mas ele tá funcionando. Então é como o Juliano falou, né? Se é pra usar uma vez só e ele aguenta 10, ou seja, ele tem 10 vezes mais de capacidade. Se ele aguenta 100, muito mais. Então assim, nós temos torniquetes que a pessoa me relata, eu acho que é mentira dele, né? Ele fala assim, já usei 500 vezes. Eu falei, tá, cara, é 50, né? Não, é verdade. Coisas como o Felipe, já tá usando 3 anos, dá treinamento toda semana. Cada treinamento aplica umas 10 vezes, né? É por aí. Então isso é muito gratificante pra gente. Eu acho que é legal também acrescentar que na ocorrência mesmo, naquela ocorrência verdadeira, você vai aplicar o torniquete, gente, você não vai reusar depois. Lógico. É uma única vez. Treinamento, você vai Isso. usar 500 vezes, como disse o colega, mas na vida real não aconteceu uma única vez. Eu vou até Por justificar, favor, vai querer viu? guardar depois. Viu, Eduardo? Eu vou justificar porque muita gente me pergunta, né? Sim. É tão forte, é tão resistente, né? Por que eu não posso usar mais uma vez, né? Nós temos o primeiro grande problema que é a esterilização. Como é que eu limpo, lavo ele? Por ser um produto sangue, né? hospitalar, Exatamente. eu preciso de calor, num autoclave, vamos pensar assim, ou a química, né? Uma limpeza química. Sim. E todos os dois processos danificam o material, tanto o polímero quanto as fitas, né? E isso já é um grande empecilho. E o segundo empecilho, que daí entra o bicho, o ser humano, né? Vamos pensar que alguma fábrica no mundo, que nenhuma, né? Todas elas produzem para uso único. Vamos pensar que uma fábrica no mundo fala assim, você pode usar 2 vezes. Quando você usa uma vez, a fábrica não consegue saber quantas vezes você usou. Lógico, né? 50, 100, a gente vê que tá... Mas assim, de 1 a 10 é a mesma coisa, o produto fica igual. Então o cara usou uma vez, lavou do jeito que, sei lá, criou. Usou na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez... Aí ele vai, na quinta vez arrebentou. Aí o bicho homem, né? O ser humano vai chegar, pô, falhou teu torniquete. Exato. E não funcionou. Mas quantas vezes usou? Usei 2, né? Então tem todo um trâmite, um problema de estrutura, um problema de esterilização, que não dá para nenhuma fábrica falar usa 2 vezes, né? Mas a gente sabe que é um equipamento forte e resistente. E lógico, né? Voltando a falar de custo do equipamento, muita gente se preocupa com a questão da reutilização pelo valor. Sim. Mas, que eu falo, né? Hoje, a gente conversa com pessoas que estão salvas. Agora na feira, teve um menino que foi lá, quis tirar foto com a gente, agradecer porque ele está vivo por causa do torniquete. E aí eu perguntei para ele assim, foi barato, né? R$250. Ele falou, cara, se fosse R$2.500, eu compraria outro. Então a gente só dá valor quando perde. E aí nesse caso, né? Salvou a vida, então ganhou. E aí ele tava lá, comprou 3 torniquetes para poder dar de presente para alguém e para ele ter também. Então, essa é a ideia. A própria Desmos tem uma história, né? Do policial que foi baleado. Sim, nós temos, né?
trabalha conosco, né? O nosso amigo Rodrigo Davis, da Brigada do Rio Grande do Sul. É um gaúcho, né? Da minha terra? Isso. Mas eu digo assim, o Brasil inteiro é polícia militar, lá é Da brigada. Brigada Militar. Obrigado. Poucos sabem o porquê que é brigada, é uma história legal. E ele foi uma pessoa, né, que estava no momento dele de folga, foi baleado, né, estava lá tentando coibir um assalto, e um outro policial veio e socorreu, aplicou o torniquete. Então, tá vivo hoje, a gente brinca, né, que é o nosso garoto propaganda. Muito obrigado, meu irmão, tá sempre conosco nas feiras, nos eventos. Não está aqui porque acabou fazendo uma cirurgia para corrigir uma situação dele, mas é uma pessoa que está ali, viva, que a gente tem, né, contato diário, que está salva por causa do torniquete. Quando for aplicar, ele já estava, né, ruim, não estava com o torniquete dele, por quê? Porque estava no colete dele. Aquela questão de ter só um, deixou no colete, saiu de casa. Então, como o professor Bosco falou, né, tem que carregar o tempo inteiro ali. Lógico que aprendeu a lição, né? Depois está sempre com o seu torniquete. Quem tem um não tem nenhum, né? É isso aí. Você sabe pontuar aqui pra gente já ir pro encerramento, mas pontuar uma coisa. Muita gente pensa que sangramento e hemorragia é só aquela hemorragia massiva, aquela coisa vazando sangue, espirrando, jogando no teto. Tá? E sim, joga no teto. Isso. Tá? Mas o que pouca gente sabe é que fraturas, especialmente de ossos longos, também sangram. São sangramentos internos, tá? Mas elas também sangram. Então, vou dar um exemplo que não dá para usar torniquete. A pelve, ela sangra de 2 a não para nunca mais. Isso. Tá? Um fêmur chega a sangrar 2 litros, uma fratura de fêmur. Uma fratura simples de fêmur chega a sangrar 2 litros. Se você considerar uma pessoa que minha esposa, por exemplo, tem 4 litros de sangue, vai sangrar 2, é metade do sangue dela. Vai ficar ruim. Acaba morrendo com uma fratura fechada de fêmur. Uma tíbia sangra de 1,5. Entendeu? Então é bastante importante também entender que muitas vezes você não está vendo o sangramento, não significa que ele não está lá. Aí entra a questão do análise, né, dos sinais, o sintoma da vítima, que lógico que para o leigo é mais complicado, mas para quem entende um pouco, para quem faz um curso, né, vai aprender isso. E muitas vezes o torniquete atua nisso. Teve uma discussão um tempo atrás nos grupos aí do WhatsApp dessa situação. É uma fratura fechada, é uma hemorragia interna, né, no osso, no fêmur. Aplica ou não aplica o torniquete? Aplica, né? Tem artigos científicos que comprovam isso. Então é estudar, como o Juliano falou, né? Não basta só comprar o equipamento, ajuda muito, mas tem que estudar cada vez mais. Saber usar, né? Você compra um carro e não sabe dirigir, não adianta nada. Exatamente. Exatamente. Para concluir, o que nós estamos concluir aqui? A única conclusão mais importante para todos, nós sobrevivencialistas sabemos muito bem disso. Não adianta. Eu na minha casa eu tenho 5 torniquetes espalhados. Tem no carro, tem na mochila. Em cantos principalmente que meu filho pode alcançar. Sim, importante. Ele sabe aonde está. Então eu acredito muito nessa instrução para a família, envolver toda a família. Para a criança é até uma brincadeira, né? Eles acham divertido, é legal. Eu faço inclusive aquele do tórax também. Sim. Com meu filho dos 3 pontos, etc. Eu acho isso muito importante. Então tá de parabéns novamente. Eu conheço o produto, eu sei como é. E tá de parabéns por essa iniciativa aqui no Brasil. E principalmente essa iniciativa, a gente tá aqui junto com a Linard, falando sobre isso, né? Isso é muito importante. Isso muito importante para todos nós. E juntar essa galera, né, cara? É lógico, tá todo mundo junto. Você, Gatão, e aí? Conclusões? Conclusões. Pessoal que vai pro mato caçar javaporco como biólogo, né? Digo pra vocês, ataque de javali, região das pernas. Região da coxa, ele vai te derrubar, ele vai te incomodar. Quando tu pensar em fazer gambiarra, tu já apagou e já era. Não faz gambiarra, vai pra qualquer... vou fazer uma trilha no canyon. No Rio Grande do Sul tem os canyons. Leva o teu torniquete. Se tu cair, bater numa pedra, cortar, vai precisar, não dá tempo do helicóptero sair pra te buscar. Não. Evita ao máximo. Digo de coração pra vocês, o pessoal fica de cara comigo. Não comprem falsificados. Acreditem na ciência do equipamento, são anos de desenvolvimento, a gente tá com o cara aqui, inclusive, anos de desenvolvimento. Inclusive, o pessoal não sabe. Quem fizer o primeiro curso de APH, o colega vai aplicar na tua perna. Tu vai ficar com a perna roxa 1 semana. Tem que apertar, né? Porque não é, não. O torniquete vagabundo lá, ele não vai aguentar. Eu garanto. Então comprem sempre
torniquetes certificados, sempre os torniquetes da Desmodos. Eu chamo Desmodos, mas é Desmodos, né? É como quiser chamar, o importante é chamar, mas é Desmodos. Que é o morcego, eu sou biólogo, eu lembro. Desmodos rotundos, é a espécie do morcego brasileiro, e essa é a nossa homenagem, né, ao morceguinho brasileiro. Legal, É isso aí. bom As minhas conclusões. O Juliano é um sem graça, tá? Porque eu ia falar justamente a questão da aplicação. Quem nunca se aplicou um torniquete não faz ideia do que é. Tá? Aplique-se e perceba, tá? Como é que a coisa funciona. Com vontade. Uma dica que eu posso dar para quem nunca aplicou um torniquete, tá? E quer fazer isso. Fecha a sua mão completamente e aplica o torniquete. Se você, deixa eu fazer aqui, ó. Se você abrir a mão e a mão ficar vermelha, não ficar branquinha, tá errado. Tá errado. Faz de novo, até isso a mão aí. ficar vermelha. E aí vocês vão entender o quanto você precisa apertar esse troço Pra para ele de travar. fato vedar o sangramento. Isso aí. Tá? E é muito importante saber isso, você sentir em si, aprender. Eu faço todos os meus alunos. Precisa aspirar. Senta aí. Vou aspirar. Não, é dó. Eu sei. É pra você saber como é que é. Antes de botar no nariz dos Pra outros, entender. você vai saber como é que é em você. É isso aí, Entendeu? muito importante. Precisa ser feito desse jeito para as pessoas entenderem como é que é, aprenderem como é que é. E ai, tá doendo, papai, tá doendo, vou afrouxar. Não, negão. Segura essa porra fechada no que precisa, que você vai se lascar se não fizer direito. Conclusões, gatão. Para concluir, amigos, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, estar entre essas ilustres pessoas, né? E registrar aqui, né? Comprem seu equipamento, treinem com o seu equipamento e carreguem seu equipamento sempre com você. Se você gosta de uma pessoa, né? Dê um equipamento para ela, treine essa pessoa para que ela volte viva para casa. E TAP salva vidas. Maravilha. Muito bom. Gatão, Tamo obrigado junto, pela senhores. presença. Obrigado novamente. Obrigado pela presença. Obrigado. Velho, Felipe, obrigado parceiro, pela sempre oportunidade, tamo junto, sempre. sempre por aqui. Obrigado, meu Grande, amigo. grande. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Muito bom.